Muito bem, alô você, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Rumores do Oriente. Estamos aqui com mais uma proposta de mais um vídeo para a glória de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo e para a nossa edificação, amém? Deus seja louvado pela tua vida e pela minha vida, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus alcance a cada um de vocês e a cada um que assiste esse vídeo, a cada um seguidor. Muito bem. Rumores do Oriente é o nome deste canal. E se você não é inscrito ainda, vai lá, meu querido, se inscreva lá, aperte o sininho para receber todas as notificações, compartilhe o vídeo, dê um joinha, que assim o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante, e é mesmo. A proposta desse vídeo é alcançar o maior número de pessoas possíveis com o verdadeiro evangelho, limpo, livre, claro e cristalino, como diz a Bíblia. Não é Espírito Santo? E por falar em Espírito Santo, que está o nosso amigo Consolador. Pela fé nós cremos nisso, né? Para onde ausentaria da tua face? Se eu subo aos céus, tu lá estás. Se eu desço ao fundo do mar, tu lá estás. Se eu vou para um lado ou para o outro, tu lá estás. Para onde fugirei da tua face e me ausentarei do teu Espírito, do Espírito Santo, para lugar nenhum. Porque o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, presciente, e está aqui conosco, porque o Senhor é o Espírito Consolador que ficou no lugar de Jesus Cristo, e a promessa de Jesus é que o Senhor estaria para sempre conosco. Então, pela fé, como eu já orei para o Senhor que estivesse, eu creio que o Senhor está aqui. Muito obrigado pela tua presença, ó Deus Espírito, e obrigado pelos anjos que vieram com o Senhor, tá bom? Nós vamos ministrar aqui um vídeo e pedimos a orientação do Senhor, tá bom? Nos oriente e fala ao coração de cada um dos nossos seguidores, daqueles que vão assistir, e fala ao meu também, para transformar também a minha vida, tá bom? Obrigado, que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, que a tua presença seja uma bênção e refrigério de perdão e libertação para nós. Bom, obrigado, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Já pegou a sua Bíblia? Não pegou a sua Bíblia? Vai lá, meu querido. Vai lá, minha querida. Pega lá a sua Bíblia, traz o copo com água, traz o copo com suco, senta no sofá, relaxa no Espírito Santo. Que o tema é muito importante e é pertinente para os nossos dias, tá bom? A proposta nossa é sempre trabalhar com temas pertinentes para o tempo do fim. Mais uma vez eu peço a sua inscrição, e não só a sua inscrição, também como a sua oração. Ore para que esse canal cresça e difunda ainda mais este evangelho, e ore também por esse pobre mortal, servo do Deus Altíssimo, né, Espírito Santo? Oh, glória. Muito bem, e a proposta de hoje então é, esse vídeo de hoje vai ser dividido em duas partes. A primeira parte estamos fazendo hoje, depois vamos fazer o outro. E o tema é pecado. Opa! Pecado é o tema desta mensagem, tá bom? Muito bem, você se assustou? Não se assuste. É um tema bíblico, é um tema que Jesus trabalhou muito também quando aqui esteve. Então, pecado. Então, para nós entendermos sobre o pecado, precisamos entender ou saber o que é o pecado. Que todo mundo fala, que todo mundo comete. E o que é pecado? 1 João, capítulo 3. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, na carta de 1 João, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 4. Amém? E nós lemos assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Oh, glória! Pronto, está definido. Achamos a definição de pecado. O que é pecado? A transgressão da lei. Oh, glória! Olha só. Quando nós transgredimos uma lei de trânsito, nós cometemos o que? Um delito, uma infração de trânsito. Jogando para o lado espiritual, nós cometemos um pecado. Então, quando nós transgredimos a lei de Deus, nós cometemos um pecado. E nós sabemos que a lei de Deus é formada por 10 mandamentos, 10 princípios básicos para o viver do cristão. Os 4 primeiros referentes a Deus, os 6 últimos referentes ao ser humano e seus semelhantes, tá bom? Então essa é a parte 1 do tema pecado.
Depois nós vamos fazer a parte 2, tá bom? Então o que é pecado? Ninguém erra mais. Pecado é a transgressão da lei. Vamos repetir o verso 4 do capítulo 3 de 1 João. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. O que é transgressão? Uma quebra, uma desobediência, tá bom? Então todo aquele que desobedece à lei, todo aquele que comete pecado, desobedece à lei. Porque o pecado é a desobediência, é a quebra, é a transgressão da lei. Certo? Tranquilo? Muito bem, então isto é pecado. Agora vamos continuar. Contra quem pecamos? Contra a lei. Se quebramos, não. O pecado é a quebra da lei. Mas contra quem pecamos? Deuteronômio 6, versículo 16. Deuteronômio 6, é isto? Versículo 16. E nós lemos assim: não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. O próprio Jesus Cristo também disse ao diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui também Moisés em Deuteronômio diz: não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Opa, a minha ajudante chegou. Chega aqui, princesa. Aqui a netinha do vô. Ela dá um alô. Trouxe a água do vô. Deus abençoe, obrigado. Tá bom? Quantos inscritos? 78. 78, obrigado. Obrigado pelos 78 inscritos. Amém, glória a Deus. Obrigado pela água. Deus te abençoe, minha pequena. Dá licença. Já estamos com 78 inscritos. Oxalá Deus, muito em breve nós chegamos no 100. Ajuda nós aí, em nome de Jesus, e ajuda essa manhã. Já pensou 100 pessoas ouvindo o Evangelho? E essas 100 pessoas compartilhando, cada um com mais uma, e mais 100 pessoas, 200, e esses 200 contra 200, 400, 600. Onde que nós vamos parar no mundo inteiro com o verdadeiro Evangelho? Ajuda nós aí, ajuda a pregar o Evangelho, dê o seu like, compartilha, inscreva, em nome de Jesus, amém, né, Espírito Santo? Ajuda nós aí, Espírito Santo, ajuda. Fala com eles aí. Então tá. Contra quem pecamos, não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Então, primeiro ponto, nós podemos pecar contra o próprio Deus Pai. Pecado é a transgressão da lei. Contra quem pecamos? Contra o legislador da lei, que é Deus o Pai. Lá em Deuteronômio 18, 31, vai dizer que Deus deu as tábuas de pedra para Moisés, as tábuas dos testemunhos, tábuas escritas pelo seu próprio dedo, pelo próprio dedo de Deus. Então ela é eterna tanto quanto Deus é eterno. Então o primeiro ponto, contra quem pecamos? Contra Deus o Pai. Tá bom? Mas continua. Contra quem mais nós pecamos? 1 Coríntios 10, versículo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 9. Contra quem mais nós pecamos? Diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pecaram pelas mordiduras da serpente. Onde está o Senhor? Qual o Senhor? O Senhor Jesus Cristo, que era quem acompanhava o povo lá no deserto, era quem guiava o povo no deserto. Diz que aquela rocha que dava água era o próprio Cristo. A sombra de dia era Cristo, a luz de noite de fogo era Cristo. E aqui diz: não ponhamos o Senhor, qual o Senhor? Jesus Cristo, à prova, como alguns deles já fizeram e
pereceram pelas mordiduras da serpente. Então nós pecamos também contra Cristo. Então pecamos contra Deus o Pai e pecamos também contra Cristo. E o pecado é transgressão da lei. Tá bom? Muito bem. Contra quem mais nós pecamos? Atos capítulo 5. Atos está um pouquinho aqui. Capítulo 5. Atos capítulo 5, versículos 4 e depois o 9. Diz assim: conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentistes a homem, mas a Deus. Qual Deus ele está falando aqui? Verso 9 agora, né? 4 e 9, né? Tornou-lhe Pedro: porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Ok? Então, contra quem nós pecamos? Contra o Espírito Santo também. Ok? Olha aqui o verso 3. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Aí ele continua dizendo aquilo que nós lemos: conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentar em teu coração o desígnio, não mentiste a um, mas a Deus? Qual Deus? É o Deus Espírito Santo. É Espírito Santo, nós podemos mentir também ao Senhor. Não devemos, muitas vezes acontece. Misericórdia, Senhor. E o pecado contra o Espírito Santo é o pecado que não tem perdão. Depois nós vamos ver. O próximo vídeo eu vou falar sobre essa questão do pecado que não tem perdão. Dá licença? Então nós podemos pecar contra Deus, o Pai, contra Deus, o Filho, Jesus Cristo, e contra Deus, Espírito Santo. E o pecado é a transgressão da lei. Ok? Tá certo? E lembra que os primeiros 4 referem a Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Tá? O Deus triuno. E as 6 últimas partes ao próximo, tá bom? Então podemos pecar contra Deus o Pai. Contra quem pecamos? Contra Deus o Pai, contra Jesus Cristo e contra o Espírito Santo. O que mais? Mateus 18, versículo 15. Mateus 18, versículo 15. Mateus 18, versículo 15. Oh, Jesus. Mateus 18, versículo 15. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Contra quem nós pecamos? Repetindo: se o teu irmão fizer o quê? Pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, contra quem nós pecamos também? Contra o nosso próximo. Contra o nosso semelhante. Lembra que pecado é transgressão da lei, e os primeiros 4 referentes a Deus, e os outros 6 referentes ao próximo. Olha aqui: se teu irmão pecar contra ti, e se nós pecarmos contra o nosso irmão? Então nós podemos pecar contra Deus o Pai, contra Deus o Filho, contra Deus o Espírito Santo e contra o nosso próximo. Mais um aqui, Gálatas 5,16 também fala um pouco sobre isso. Tiago 5,16. Tiago 5,16, o que diz aqui? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, se nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros, é porque nós pecamos uns contra os outros. Que pecado eu devo confessar ao meu irmão? Misericórdia. O pecado que eu cometi contra ele. Se eu briguei com ele, se eu fiquei de mal com ele, se eu pisei no pé dele, se eu xinguei ele, se eu falei mal dele, esse aí o pecado. Ok?
Ok? Eu vou lá para o meu irmão, confesso o meu pecado a ele e peço perdão a ele. É esse tipo de pecado. Agora, tem o pecado contra Deus, contra o Filho, contra o Espírito Santo, é para eles, é com eles que eu vou me acertar. E quando eu peco contra o meu irmão, eu vou me acertar contra o meu irmão. Quando eu aponto o dedo contra o meu irmão, quando eu falo injúria, quando eu levanto um falso testemunho contra o meu irmão, eu vou fazer o quê? Vou lá e vou pedir perdão para ele, confessar, por favor, eu falei mal do irmão, da irmã, me perdoe, não devia ter feito isso. É esse aí o pecado que nós devemos confessar uns aos outros. E orar uns pelos outros para sermos curados, não só da enfermidade física, como da espiritual também. Tranquilos? Então, pecado, essa é a primeira parte do vídeo, nós vamos fazer ainda a segunda parte. O que é pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que peca também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E contra quem nós pecamos? Contra Deus o Pai, contra Deus o Filho Jesus Cristo, contra Deus o Espírito Santo que está aqui conosco e contra o nosso próximo. Ok? Quando eu quebro uma lei de Deus, eu estou pecando contra Deus. Quando eu falo mal do meu semelhante ou alguma coisa assim, eu estou pecando contra o meu semelhante. Então, quando eu peco contra Deus, seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu vou confessar com eles. Quando eu peco contra o meu semelhante, eu vou me confessar ou pedir perdão, confessar essa falha com ele, é isso, não é me confessar, porque existe um segmento que vai lá, confessa para o sacerdote e tudo mais, não é bíblico, mas cada um com seu cada um. Porém, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porém, agora requer que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Quando chega o conhecimento da verdade, que se arrependam, tá bom? Então, quando eu confesso a minha falta contra o meu semelhante, aquela falta que eu cometi contra ele. Vou lá, confesso, eu falei mal, não devia, me perdoa em nome de Jesus. E aí eu peço perdão para Deus também, tá bom? Então, parte 1 do pecado é isso. O que é pecado? É a transgressão da lei. Contra quem pecamos? Foi o que nós desenvolvemos aqui, contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo e contra o nosso próximo. Então, devemos ter muito cuidado, né? Para não estarmos pecando não só contra Deus, mas contra o nosso próximo também. E que o Espírito Santo nos coloque em nós a mente de Cristo, para nós não pecarmos nem contra Deus, nem Espírito Santo, nem contra o nosso próximo. Que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Filhinhos meus, nestas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai e ao Espírito Santo, Jesus Cristo o justo. E quem que faz isso para nós? Quem que nos leva? Quem que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Tá bom, meus queridos? Então, o que é pecado é transgressão da lei. Contra quem pecamos? Contra Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo e contra o nosso próximo. Muito cuidado com a nossa vida, então. E se você tem algum pecado a confessar a Deus, vai lá, confessa o pecado a Deus, pede misericórdia e abandona o mesmo, né? Se você tem algum pecado contra o seu irmão, vai lá, confessa esse pecado e peça perdão. E a palavra de Deus diz, vais e não peques mais. Tá bom, meu querido? Deus abençoe você e eu em nome do Senhor Jesus. Amém.